Segundo o texto, são estratégias utilizadas pelos jornais ao fazer citações. Então, lembrando, por que a citação, as aspas marcam para a gente fato? Porque é a citação direta, o discurso direto, é a fala de alguém. Aquela pessoa realmente falou aquilo. E ele copiou literalmente aquilo que foi falado. Né? Então é letra por letra, palavra por palavra. Então é fato. Né? Realmente aquela pessoa falou aquilo, é fato. Se eu registro entre aspas, eu tenho a responsabilidade de colocar aquilo que a pessoa fielmente falou. Beleza? É essa a ideia. Por isso que ele falou sobre fato. E a citação é uma forma de você colocar como fato. Beleza? Beleza, então são estratégias utilizadas pelos jornais ao fazer citações. Escolher criteriosamente as citações das testemunhas para contemplar pontos de vista divergentes sobre o mesmo fato. Então ele quer escolher criteriosamente, tá? Para contemplar pontos de vista divergentes sobre o mesmo fato. Ora, a gente leu no texto mostrando o seguinte, ó, uma primeira citação, ela é genérica, e a outra bate muito com aquela ideia do jornalista. Ela é criteriosa, sim, mas é divergente sobre o mesmo fato? A intenção é essa, né? Colocar pontos divergentes sobre o mesmo fato? Ou pontos convergentes com aquilo que o jornalista pensou? Então, olha só aqui, ó. Insere no artigo, entre aspas, as declarações de uma testemunha, um homem comum, um representante da opinião pública, pondo-se aspas, essas afirmações se tornam fatos, ou seja, é um fato que aquele sujeito tenha expressado tal opinião. Mas seria possível supor que o jornalista tivesse dado a palavra somente a quem pensasse como ele. É algo natural. Beleza? Tranquilo. Portanto, haverá duas declarações discordantes entre si. Aqui, olha. Haverá duas declarações discordantes entre si, para mostrar que é fato que há opiniões diferentes sobre um caso. E o jornal expõe esse fato irretorquível. A esperteza está em pôr, entre aspas, uma opinião banal e depois outra opinião mais racional que se assemelhe muito à opinião do jornalista. Opa! Então o texto coloca para a gente literalmente que são fatos e declarações discordantes entre si. Mas ele joga depois a esperteza e uma dessas discordantes podem estar em convergência, né, assemelhando a opinião do jornalista. Assim o leitor tem a impressão de estar sendo informado de dois fatos, mas é induzido a aceitar uma opinião como a mais convincente. Então nós podemos ter duas opiniões divergentes naturalmente, beleza? E aquela de mais peso, que ele escolheu a dedo, vai ser convergente com aquilo que o jornalista pensa, beleza? Por isso, nós notamos aqui o seguinte, olha só. Nesse caso, a número 1, escolhe criteriosamente as citações das testemunhas para contemplar pontos de vista divergentes sobre o mesmo fato. Realmente, há pontos de vista, declarações discordantes entre si? Há. E aí a esperteza está em escolher uma que tenha relação com o jornalista que seja de maior peso. É essa a ideia. Mas o número 1, errado não está. Realmente são opiniões divergentes sobre o mesmo fato. Show? Então o número 1 está correto. Número 2, salientar os pontos de vista que mais interessam ao jornalista. A gente percebeu isso, né? Realmente, ó, a esperteza está em impor antes, entre aspas, uma opinião banal. E depois outra opinião mais racional, que se assemelhe muito à opinião do jornalista. Literalmente aqui escrito. Beleza? Número 2 também aí está correto. Beleza. Número 3. Redigir as notícias de tal forma que as opiniões sejam apresentadas como fatos. Então, olha só. Redigir de um jeito que as opiniões sejam apresentadas como se fossem fatos. E ele falou sobre isso. As declarações, olha, insere no artigo, entre as declarações de uma testemunha, um homem comum, um representante da opinião pública, pondo-se aspas, essas afirmações se tornam fatos. Ou seja, um fato que aquele sujeito tenha expressado tal opinião. Mas seria possível supor que o jornalista tivesse dado a palavra somente a quem pensasse como ele. Haverá duas declarações discordantes entre si para mostrar que é fato que há opiniões diferentes sobre um caso. E o jornal expõe esse fato irretorquível. A esperteza está em pôr antes, entre aspas, uma opinião banal e depois outra opinião mais racional, que se assemelhe muito à opinião do jornalista. Assim o leitor tem a impressão de estar sendo informado de dois fatos,
mas é induzido a aceitar uma única opinião como mais convincente. Então ele é induzido, beleza? Então redigir as notícias de jornal de tal forma que as opiniões sejam apresentadas como fatos, como se fossem fatos. Ok. Citar em primeiro lugar as palavras de testemunha que faz uma análise mais racional, não. Citar depois o mais racional. Olha aqui, ó. A esperteza está em pôr antes, entre aspas, uma opinião banal. E depois a opinião mais racional. Ah, então o 4 está errado. 1, 2 e 3. Então a letra C é a correta.